Irmãos, como falamos já no início, hoje a gente está pedindo a Deus que conforte o coração dos familiares do nosso querido pastor Jader, que foi para a glória. Deus esteja abençoando todos os amigos, consolando os corações e principalmente da família. Deus sabe de todas as coisas e cada um de nós temos também que estar preparado para o dia que o Senhor nos convocar para as mansões celestiais. Hoje eu trouxe uma palavra que tocou muito no meu coração. Essa palavra está na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, apenas 2 versículos da palavra de Deus. Primeira carta de João, está no finalzinho, lá próximo já do Apocalipse. É muito fácil de você encontrar essa carta. Primeira de João, capítulo 5, apenas 2 versículos, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, essa carta, ela tem para nós uma declaração de segurança na nossa vida cristã. E esse texto é um daqueles textos bíblicos que a gente tem que assinalar, marcar na nossa Bíblia, porque esse texto ele é muito esclarecedor. Na verdade, uma das grandes riquezas do Evangelho, do cristianismo, é a certeza absoluta que o Evangelho de Cristo traz uma mudança de vida, uma modalidade de vida que nos torna pessoas melhores. Você que está com a sua Bíblia aberta, 1 de João, capítulo 5, versículo 4, ele é muito, mas muito esclarecedor, que diz, olha só que beleza é esse versículo: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Opa! Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é um vencedor. Aliás, o apóstolo Paulo diz que mais do que vencedores. Aí surgem então algumas perguntas e que o próprio texto vai responder para nós. E uma das perguntas é: quem são os nascidos de Deus? Bem, muito bem, então vamos procurar na Bíblia uma resposta. 1 de João, capítulo 5, versículo 1. Você já falou aí, né? O Alexandre ele tem melhorado, né? Profundo conhecedor da Bíblia. Versículo 1 do capítulo 5 da primeira carta de João diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Opa, que maravilha! Então, se você é um cristão, se você crê em Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida,
A Bíblia diz que você é nascido de Deus, amém, irmãos? Você é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Isto é, você passa a ser filho de Deus. Assim é, se você é nascido de Deus, você passou por um grande processo na sua vida, que a Bíblia dá um nome, os teólogos chamam de regeneração. Isto é, você foi gerado de novo, passou de ser apenas uma criatura para ser filho de Deus. Irmãos, isso é muito profundo. Quem entende isso, realmente vence o mundo, anda de cabeça erguida e é, na verdade, um vencedor. Quando você passa por esse processo na sua vida, acontecem muitas coisas. O velho homem, a velha natureza morre e nasce uma nova criação, uma nova criatura. Nova criação é uma palavra muito forte dentro dos originais. Quando você estuda teologia, você estuda uma matéria que é chamado grego koiné, que é o grego original, que foi escrito a Bíblia, e lá esta palavra significa metanoia, mudança de mente, é uma mudança essencial no seu pensamento, isso é muito forte, e aí faz uma revolução, muda seu caráter, né? E essa palavra, ela traz uma transformação mental do indivíduo, uma mudança de mente. Por isso que o crente que nasceu de novo, ele é sempre um otimista. Às vezes as coisas não vão muito bem, no lado financeiro, às vezes acontece alguma coisa, você sai na rua, de repente, não é muito comum, mas de repente o seu carro fura os 2 pneus, você só tem um step, e você fica ali todo feliz porque você vai resolver esse problema, né? E não é tão complicado assim, sempre parece um amigo que dá, né? Eu me lembro uma vez, eu estava na autoestrada e eu parei com um cara que estava fazendo um sinal desesperado, isso há muitos anos atrás, né? E aí a pessoa falou: meu carro acabou a gasolina, e agora? Eu digo: não tem problema, eu te dou aí uns 3, 4 litros, né? Até você chegar a um posto. Aí quando ele meteu a mão no bolso para pagar, eu disse: não, rapaz, já está pago, você faz o mesmo dia que você encontrar alguém precisando, né? Então, acontecem coisas na vida que você não precisa ficar desesperado, sempre vai ter alguém que vai lhe socorrer, é a mão de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Olha a mudança aí, ó. Ah, mas então, pastor, quando você aceita Cristo, você não vai pecar mais? Não é isso que está dizendo. Você não tem mais prazer. Quando você dá uma vacilada, você peca, você pede perdão a Deus. Às vezes tem pessoas que ficam muito chateadas e às vezes a gente comete algumas coisas que a gente mesmo, poxa, por que eu fiz isso? No trânsito então, hein? O cara te dá uma fechada e você sai atrás dele querendo pegar ele. É uma burrice fazer isso, né? Então você tem que ter esse temperamento que a Bíblia vai dizer: você não tem prazer em pecar mais, é isso, porque você é nascido de Deus. E aí vai acontecer na vida uma vitória no campo moral, no campo ético, é consequência desse novo nascimento. Assim o resultado é esplendoroso, é maravilhoso, a capacidade
de você entender o outro. Às vezes tem dias na vida que a gente parece que não está muito bem, e a gente tem que ter a sensibilidade, até mesmo se levou um fora de alguém, não fica com raiva, porque são momentos, depois você vai ver que aquilo passa, né? Não adianta brigar. Então essa mudança que acontece no servo de Deus, ele tem essa capacidade de fazer a avaliação das coisas da vida. 1 de João, capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você aprendeu a amar, isso é uma centelha das virtudes de Deus que veio para você. Meus irmãos, às vezes não é fácil a gente amar, e a Bíblia diz que a gente tem que amar até aquele que não gosta da gente, que passa a ser o inimigo gratuito, e às vezes é muito difícil, mas Jesus ele ensina isso, é a capacidade de vencer o mundo, esse mundo hostil e as suas tentações, rompendo os cercos que acontecem na nossa vida, as adversidades que vêm ao nosso encontro. Vem então essa capacidade de vencer o mundo pelo fato do crente ter nascido de novo. A Bíblia diz nascido do alto, nascido de Deus. Isso é muito interessante. Nascer de Deus é tornar-se então uma nova criatura. É interessante que o apóstolo João, ele liga aqui o nascimento cristão à vitória. Se alguém quer ser vencedor na vida, ele precisa nascer de novo. É isso que o texto quer dizer. A verdade é a seguinte: o crente em Cristo Jesus, ele é um vencedor, em todo sentido da vida, em todo sentido. E aqui diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. A gente precisa saber, entender bem essa colocação. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, por que o apóstolo está dizendo isso? A gente precisa entender bem essa questão. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Primeira de João, capítulo 2, verso 15. Vocês estão acompanhando aí nas suas Bíblias? Diz assim, eu tenho certeza que tem muita gente que não entende esse texto aqui, Não se deve amar o mundo, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, tem muita gente que não entende esse versículo. É muito profundo isso que está aqui. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que o apóstolo está falando aqui? Ele não está falando aqui do mundo físico e as suas multiformas, os objetos, as coisas desse mundo. O autor sagrado, ele aqui não está dizendo que você tem que desprezar a natureza criada por Deus, a sua exuberante beleza. Quem não aprecia uma beleza da criação de Deus? E a gente aqui não está dizendo para você desprezar, abandonar as coisas físicas por si mesmo. Sabe que muita gente não entende esse versículo? Muitas denominações proíbem os seus membros de
curtir uma praia, de ir tomar um banho de mar, porque estão dizendo, olha, a Bíblia está dizendo para não amar as coisas do mundo. Vocês entenderam bem? Não é isso que esse versículo está dizendo. Não se trata nesse sentido. Então, por que esse versículo está dizendo aqui? Muito claro, muito claro. Não amem as coisas, o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Já sabemos que não está falando da criação, nem se refere à humanidade, que algumas vezes é chamado também de mundo. A humanidade também é chamada de mundo. Porque se a gente falar isso, pensar dessa maneira, o próprio Deus, ele disse que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo. Depois do pecado, Deus não ama o pecado, mas ele amou as pessoas, os pecadores. Então o que o apóstolo quer dizer aqui? Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vocês sabem muito bem, mas eu aqui anotei algumas coisas, eu quero compartilhar com vocês e saber se vocês concordam comigo ou não. O autor da carta aponta para o mundo que se corrompeu com os vícios, blasfêmias, atitude que se afasta de Deus, desprezando os valores espirituais. E a Bíblia dá um nome para esse tipo de pessoas, os ímpios. Quando é a palavra feia, ímpios, né? O que são os ímpios? São aqueles que não vão para o lado da piedade. O que é a piedade? Dedicação total a Deus e aos valores das coisas sagradas. Então, aquelas pessoas que não valorizam as coisas sagradas, são para essas pessoas. Aquele que se revoltam contra Deus e todo o sistema que está influenciado sob o poder do maligno. Olha, tem muita gente que se tornam agentes de Satanás nesse mundo. E isso é muito difícil de você ver. Quando tem, há alguns anos atrás, esse ano não vai ter, os desfiles da escola de samba, em vez de se preocuparem com outras coisas, eles entram para esse campo de ridicularizar os valores, as coisas sagradas, né? São pessoas que estão a serviço do maligno. Quando alguém ama os vícios deste mundo, ele torna-se um escravo do sistema mundano. Primeira carta de João 2, versículo 16, esclarece muito bem isso. 1 de João 2, versículo 16, olha só, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui está a resposta. Todo aquele que despreza as coisas sagradas se tornam totalmente avessos às coisas espirituais. E aí eles vão se decair de tal maneira nas coisas que são prejudiciais, que vai tirar ele do foco da espiritualidade que leva a Deus. E aqui fala as concupiscências da carne, as imoralidades, as perversões de toda sorte, o orgulho da vida, que o ser humano se torna egoísta, que o faz dirigir a sua vida com um propósito único, ele mesmo, tudo para ele, tudo foco para ele, não quer saber do outro. Ele é o eu em primeiro lugar.
ele se torna o seu próprio Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E aí você pergunta, mas vence o mundo de qual maneira? Como que vence o mundo? Mediante a vitória sobre as práticas pecaminosas. Quando você entrega a sua vida a Cristo com sinceridade, você consegue vencer até aqueles vícios cruéis que é muito difícil de ser tirado, né? Quando alguém, por exemplo, usa alguns tipos de drogas que se introjetam na corrente sanguínea, é muito de só o milagre mesmo de Deus, libertando-se do poder do pecado. Os que nasceram de Deus, que foram nascidos de Deus, eles passam a ter uma noção muito clara do que é certo e do que é errado. Ele tem essa noção, sabem perfeitamente quais são as coisas que desagradam a Deus. Por isso, a verdadeira alegria está em servir e adorar a Deus. Quando você passa a ser uma nova criatura, você tem prazer em adorar a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ela torna-se uma fé viva e eficaz. É uma fé, um nível de fé que você alcança, que consiste na entrega da própria alma a Deus, aos cuidados de Deus, aos cuidados de Cristo. Assim você tem uma cobertura espiritual. O Espírito Santo vem assumir o controle de toda a sua vida, de todo o seu ser, fazendo o seu alvo especial para uma outra atmosfera. E aí você tem um outro estilo de vida. Seu prazer já não está mais em coisas. As coisas são naturais para você. Você não vive desesperado, né? Querendo acumular isso e aquilo para mostrar que é mais poderoso do que o outro. O grande e único objetivo da fé em Cristo deve ser agradar o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante a associação com Cristo, através do novo nascimento, por meio da fé, nós participamos sim dessa vitória que vence o mundo. Mas essa fé não consiste na mera aceitação da qualidade humana, não. É de uma autêntica entrega da própria alma a Cristo, Senhor de nossas vidas, como Senhor e Salvador de nossas almas. Isso é bem evidenciado pela vida revolucionária da santidade do amor. 1 de João 5, versículo 2. Versículo 2. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Com base agora na participação na natureza divina, os nascidos de Deus verdadeiramente vencem o mundo, e então eles são, como diz o apóstolo Paulo, mais do que vencedores. Romanos 8, 37. Tem alguém que sabe de cor aqui? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. Eu gostaria muito de convidar agora que você pudesse se colocar de pé. Nós vamos estar adorando a Deus com mais um hino do cantor cristão. Convido os irmãos para nos ajudar. É o hino 375, 375, muito conhecido. Eu gostaria muito que você pudesse liberar a sua voz em adoração, porque a Bíblia diz que você é... Amém? Amém?
Você é um vencedor mesmo? Então vamos adorar a Deus. Vivo feliz, sou de Jesus, já desfruto o gozo da luz. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem nele sempre ardente louvor. Ao seu amor, ao seu amor eu me submeti, e extasiado então eu senti anjos descendo, trazendo dos céus, eco excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, e nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, e nele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade de meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, ele sempre ardente louvor. Levante a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.